Coreia do Sul já teve o suficiente tanto da Rússia quanto da Coreia do Norte. O presidente sul-coreano Yoon Suk Yeol advertiu abertamente que está disposto a enviar armas letais e apoio militar à Ucrânia se a situação continuar escalando. Essa ameaça surgiu depois que Vladimir Putin decidiu internacionalizar a guerra ao usar soldados norte-coreanos na Ucrânia, o que pode ser um de seus maiores erros. Agora, parece que ele terá que enfrentar as consequências. Então, não se esqueça de curtir o vídeo para nos ajudar com o algoritmo e vamos começar. Veja bem, quando a Rússia invadiu a Ucrânia em fevereiro de 2022, causou comoção no mundo inteiro. De repente, cada país teve que definir sua posição. A Coreia do Sul não foi uma exceção. Inicialmente, adotou uma postura firme contra a invasão, juntando-se ao coro de países que condenavam a Rússia. Antes de continuar com os detalhes, não se esqueça de se inscrever no canal, curtir e deixar seus comentários. Vamos continuar. No entanto, Seul foi cautelosa o suficiente para não irritar demasiadamente a Rússia. Eles não queriam terminar em maus termos com Moscou, especialmente com a Coreia do Norte ao lado, porque qualquer ação que a Coreia do Sul tomasse no cenário internacional poderia ter consequências graves em casa. Por isso, a liderança da Coreia do Sul historicamente tem sido muito cuidadosa ao tomar partido, especialmente em conflitos envolvendo grandes potências como Rússia e Estados Unidos. Durante um tempo, a Coreia do Sul tentou manter uma postura neutra. Ofereceu ajuda humanitária à Ucrânia, mas evitou enviar armas letais ou apoio militar direto. Mas agora, a postura da Coreia do Sul já não é sustentável e o país se vê obrigado a se envolver. Por isso, o presidente Yoon tem estado muito ocupado contactando aliados e parceiros para criar um plano de ação. Uma das primeiras ligações que ele fez foi para o presidente polonês Andrzej Duda. Algumas semanas atrás, em 24 de outubro de 2024, o presidente Duda viajou a Seul para uma reunião presencial. A Polônia, assim como a Coreia do Sul, também tem sentido a pressão do conflito na Ucrânia. Por isso, essa reunião focou no aumento da cooperação em defesa. Durante as conversas, Yoon mencionou a possibilidade de a Coreia do Sul intensificar seu apoio à Ucrânia e até sugeriu que poderiam começar a enviar armas caso a Coreia do Norte continue arriscando demais. Na verdade, Yoon foi bastante direto, dizendo que a Coreia do Sul não ficaria de braços cruzados diante de uma provocação da Coreia do Norte que ameaçasse a segurança global além da Península Coreana e da Europa. O interessante aqui é como a Polônia se encaixa nisso tudo. A Polônia tem sido um dos países mais enfáticos no apoio à Ucrânia desde o início da invasão. Eles têm enviado tanques, artilharia e outras ajudas militares para ajudar Kiev a resistir às forças russas. Para Yoon, associar-se à Polônia faz todo sentido. Alguns dias depois, em 29 de outubro, o presidente Yoon teve uma ligação com o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky. Como sempre, a Ucrânia estava ansiosa para receber qualquer ajuda possível, e eles tiveram muito a discutir, especialmente sobre os soldados norte-coreanos que estavam prestes a enfrentar. Ambos os líderes concordaram em aumentar a cooperação na troca de inteligência e até colocaram em andamento planos para enviar delegações de um lado para o outro. Honestamente, isso pode ser um ponto de virada para a Ucrânia ao lidar com esses soldados norte-coreanos. Afinal, a Coreia do Sul tem décadas de experiência lidando com a Coreia do Norte. Eles conhecem como os norte-coreanos pensam, suas estratégias e sua forma de agir no campo de batalha. Não é surpreendente que Kiev queira aproveitar essa experiência para equilibrar as forças. Mas sejamos realistas, também há algo em jogo para a Coreia do Sul. Ao colaborar estreitamente com a Ucrânia, a Coreia do Sul espera obter informações valiosas sobre os soldados norte-coreanos capturados. Informações que podem ser inestimáveis se algum dia enfrentarem Pyongyang diretamente. Mais ou menos na mesma época, o presidente Yoon também se comunicou com o secretário-geral da OTAN, Mark Rutte. É claro que a Coreia do Sul não é membro da OTAN, mas Yoon vê isso como uma oportunidade perfeita para fortalecer laços e compartilhar inteligência crucial sobre os últimos movimentos da Coreia do Norte.
Na verdade, o general Rutte até incentivou Seul a enviar uma delegação à sede da OTAN em Bruxelas para compartilhar dados e sugeriu aumentar a cooperação na indústria de defesa e no diálogo de segurança entre Coreia do Sul, Ucrânia e OTAN para responder caso a Coreia do Norte envie mais soldados à Rússia. Para Yoon, isso não se trata apenas de oferecer ajuda, mas de construir uma ponte com a OTAN que pode ser essencial no futuro. Claramente, os avisos da Coreia do Sul não são ameaças vazias. Mas aqui está o problema. Não é tão simples quanto enviar armas. No momento, as mãos da Coreia do Sul estão atadas por suas próprias leis. A Lei de Comércio Exterior, que ainda está em vigor, impede a exportação de armas para países envolvidos ativamente em zonas de conflito. Essa tem sido uma das principais razões pelas quais, apesar dos pedidos urgentes da Ucrânia por mais apoio militar, a Coreia do Sul tem se abstido. Alterar essas leis não é algo que possa acontecer da noite para o dia, mas Yoon parece estar procurando formas de contornar isso. Seu plano é ajustar sua estratégia de apoio por fases, dependendo do nível de envolvimento da Coreia do Norte na Ucrânia. E se a Coreia do Sul decidir flexibilizar essas restrições, seria um grande passo, pois eles possuem algumas das melhores tecnologias militares do mundo. Mas então, por que demoraram tanto tempo para sequer considerar se envolver na guerra na Ucrânia? E por que, apesar de ser um claro aliado dos Estados Unidos e da OTAN, hesitaram em correr o risco de entrar em conflito com a Rússia? A razão é que as duas Coreias tecnicamente estão em guerra há mais de 70 anos. A Guerra da Coreia nunca terminou com um tratado de paz, apenas com um armistício. Isso resultou em uma faixa de terra fortemente fortificada conhecida como DMZ, dividindo o país no norte e no sul que conhecemos hoje. De um lado, a Coreia do Sul conseguiu florescer, tornando-se uma potência global. Mas do outro lado, a história é completamente diferente. A Coreia do Norte tem estado presa sob o controle rígido da família Kim durante décadas, sem exatamente melhorar a vida de ninguém, exceto a deles mesmos. O foco sempre foi construir o exército, acumular armas e manter a população sob controle. Além disso, a Coreia do Norte é extremamente paranoica. Um exemplo perfeito da imprevisibilidade dessa situação ocorreu em 2010. No dia 23 de novembro daquele ano, soldados sul-coreanos realizavam seus exercícios militares regulares na ilha de Yongpyong. Yongpyong é apenas um pequeno pedaço de terra com 6 km² no Mar Amarelo, aproximadamente 80 km a oeste da cidade portuária sul-coreana de Incheon. No entanto, para a Coreia do Sul, é mais do que uma pequena ilha, pois atua como um posto avançado de proteção e também serve como um importante ponto de pesca para os moradores locais que dependem dela para seu sustento. De repente, a Coreia do Norte considerou esses exercícios uma provocação e uma ameaça. Então, abriu fogo. Em menos de uma hora, a Coreia do Norte havia lançado 170 projéteis de artilharia e foguetes sobre a ilha. O ataque resultou na morte de 2 soldados sul-coreanos e 2 civis, além de ferir outros e causar destruição nos edifícios da ilha. A questão é que esse tipo de incidente é quase como um jogo distorcido para Kim Jong-un. Embora a Coreia do Sul tenha o 5º maior exército do mundo, ela está sempre em alerta, sabendo que a Coreia do Norte espera qualquer desculpa para atacar. A Coreia do Norte sabe que tem uma vantagem quando se trata de usar táticas de medo. Seul, a capital da Coreia do Sul, está a apenas 56 quilômetros da zona desmilitarizada, DMZ. Essa distância está dentro do alcance da artilharia norte-coreana, e por isso, cada decisão da Coreia do Sul deve levar essa ameaça em consideração. A guerra na Ucrânia mostrou o quão importante e poderosa pode ser a artilharia. Segundo a inteligência sul-coreana, a Coreia do Norte já enviou mais de 9 milhões de projéteis de artilharia para a Rússia. Além disso, o Estado-Maior Conjunto da Coreia do Sul estima que, mesmo em tempos normais, a Coreia do Norte pode produzir cerca de 2 milhões de projéteis de 152 milímetros por ano. Mas isso é apenas em tempos de paz. Se Kim Jong-un decidisse aumentar a produção, facilmente poderia dobrar ou triplicar essa quantidade.
Por isso, como mencionei antes, qualquer decisão tomada por Seul é feita com o verdadeiro temor de que as coisas possam sair do controle em questão de segundos. Assim, em vez de adotar uma postura agressiva, a Coreia do Sul sempre optou por responder com cautela, como endurecer sanções, aplicar pressão diplomática ou intensificar exercícios militares conjuntos com os Estados Unidos. No final do dia, ninguém quer enfrentar diretamente os Estados Unidos. Porém, sempre que a Coreia do Sul responde ao Norte, existe a possibilidade de que uma reação em cadeia seja desencadeada e saia do controle. Agora, a situação tende a piorar ainda mais, com a Rússia oferecendo apoio total à Coreia do Norte. Agora vamos deixar claro: quando se trata de enviar soldados para a Rússia, Kim Jong-un não está fazendo isso por bondade. Ele não está fornecendo milhares de soldados e milhões de munições de graça. Não, Putin está pagando. E muito. De acordo com o que sabemos até agora, parece que o acordo está avaliado em cerca de 5 bilhões de dólares. Desses, somente o envio de 10 mil soldados norte-coreanos custou a impressionante quantia de 200 milhões de dólares em dinheiro. Pode parecer muito, mas se analisarmos, significa que cada soldado custou cerca de 20 mil dólares. Na realidade, é uma barganha em comparação com o que Putin teria que pagar a um recruta russo ou a um soldado regular. A questão é que a Rússia está desesperada. Desde o início da guerra na Ucrânia, há quase 2 anos e meio, as perdas têm sido brutais. Estima-se que a Rússia tenha perdido entre 600 mil e 1 milhão de tropas. Mais de 100 mil estão mortos, e outros 500 mil ou mais estão feridos de alguma forma. Putin não está em posição de convocar outra mobilização em massa como fez anteriormente. A primeira já foi extremamente impopular, com pessoas fugindo do país, protestos estourando e até mesmo algumas regiões se recusando a cooperar. Por isso, o Kremlin tem sido bastante criativo para evitar outro recrutamento formal. Desde maratonas ininterruptas na TV, incentivando as pessoas a se alistarem, até grandes aumentos salariais e bônus prometidos para quem se inscrever. Algumas regiões estão até pressionando funcionários locais para recrutar qualquer pessoa que possam encontrar, incluindo prisioneiros e desempregados. Mas, com relatos de que 1.000 soldados russos morrem todos os dias, isso simplesmente não é suficiente para manter o ritmo. Por isso, Putin recorreu à Coreia do Norte, buscando basicamente a mão de obra mais barata que pode encontrar para enviar a moedora de carne, ou seja, as linhas de frente. O problema é que esses soldados norte-coreanos são inúteis, porque não possuem nenhuma experiência real de combate. A maioria deles são trabalhadores de fábricas ou agricultores arrancados de seus empregos e vestidos com uniformes. E não é como se a Rússia fosse se esforçar para treiná-los adequadamente. Já vimos o quão mal os próprios recrutas russos foram tratados e treinados. Além disso, não é surpresa que alguns desses soldados norte-coreanos estejam desertando nas linhas de frente. Para piorar, ou tornar ainda mais estranho, há relatos de que muitos desses soldados passam seu tempo livre acessando sites adultos, já que é a primeira vez que têm acesso à internet. Mesmo assim, por que Putin assumiu esse risco e decidiu internacionalizar essa guerra? A única razão lógica é que eles são incrivelmente baratos. Segundo números oficiais, um soldado russo que luta na Ucrânia deveria receber um salário base de cerca de 195 mil rublos por mês, algo em torno de 2.500 dólares. Na prática, há diversos relatos de soldados e suas famílias que não recebem o pagamento em dia, ou pior, não recebem nada. E se um soldado for gravemente ferido? Em teoria, ele deveria receber um pagamento único de cerca de 3 milhões de rublos, cerca de 30 mil dólares. Mas se esses pagamentos realmente chegam aos soldados ou às suas famílias, é outra história. Se um soldado morrer, o governo russo promete uma compensação que varia entre 5 e 9 milhões de rublos, além de uma pensão vitalícia para a família. Isso pode parecer bom no papel, mas, com tantas baixas se acumulando, há inúmeras histórias de famílias lutando para obter esses benefícios. E é aqui que os soldados norte-coreanos são úteis para Putin. Ao trazer soldados estrangeiros que custam muito menos e não exigem benefícios a longo prazo ou pensões, a Rússia está economizando muito dinheiro.
Esses soldados norte-coreanos, que basicamente recebem uma fração do que os russos esperariam, são descartáveis. O fato de Putin recorrer à Coreia do Norte para obter tropas mostra o quão grave a situação se tornou. Recentemente começaram a surgir relatos sobre soldados norte-coreanos sendo enviados para a Rússia, mas a verdade é que Putin tem preparado esse acordo há meses. Tudo começou em junho, quando Putin fez uma visita surpreendente à Coreia do Norte. Foi um grande evento, pois foi a primeira vez em 24 anos que um líder russo pisou em solo norte-coreano. Durante essa visita, Putin e Kim Jong-un assinaram o chamado Tratado de Parceria Estratégica Integral entre a Coreia do Norte e a Rússia. Putin também trouxe vários altos funcionários, incluindo o ministro da Defesa russo, Andrei Beluzov, o ministro das Relações Exteriores, Sergei Lavrov, e o vice-primeiro-ministro, Denis Manturov. O assessor de política externa da Rússia, Yuri Ashakov, mencionou que, durante a visita de Putin, foram assinados vários documentos, sendo o principal o Tratado Estratégico. Este tratado é bastante detalhado, com um preâmbulo e 23 artigos diferentes que descrevem como a Coreia do Norte e a Rússia planejam colaborar no futuro. A ideia principal é criar uma aliança abrangente entre os dois países, baseada em valores e interesses compartilhados. A parte principal, no entanto, trata da criação de uma parceria militar, o que preocupa bastante a Coreia do Sul. Durante décadas, a situação no Nordeste da Ásia foi relativamente estável. A Coreia do Sul era apoiada pelos Estados Unidos, enquanto a Coreia do Norte tinha uma ligação vaga com a China. Depois de normalizar as relações com a Coreia do Sul em 1990, a Rússia manteve-se principalmente neutra. Mas, com este novo tratado, a Rússia está mudando de lado e se aproximando da Coreia do Norte, o que é uma má notícia para a Coreia do Sul. Até agora, as sanções internacionais eram o principal fator que mantinha a Coreia do Norte isolada. Porém, agora que a Rússia também enfrenta sanções, não vê mais razão para se manter distante da Coreia do Norte. A maior preocupação é que este novo tratado possa abrir espaço para uma intervenção militar russa, caso algum dia ocorra um conflito na Península Coreana. É quase como um retorno à Guerra Fria, especialmente ao Pacto de Defesa de 1961 entre a Coreia do Norte e a União Soviética. Esse acordo antigo tinha uma regra clara: se um fosse atacado, o outro interviria imediatamente. Este novo tratado, porém, não é tão direto. Ele possui algumas condições e brechas legais que o fazem parecer menos agressivo. Mesmo assim, a possibilidade de uma intervenção russa está deixando muitos países em alerta. O artigo 4 do tratado, por exemplo, estabelece que, se a Coreia do Norte ou a Rússia forem atacadas, a outra parte deve intervir imediatamente e fornecer apoio militar. No entanto, esse apoio deve estar de acordo com as regras do artigo 51 da Carta da ONU. Esse artigo da ONU concede aos países o direito de se defenderem se forem atacados, mas exige que qualquer ação defensiva seja comunicada ao Conselho de Segurança da ONU, que pode intervir e controlar a situação se necessário. Isso significa que, embora a Rússia e Coreia do Norte possam apoiar uma a outra em um conflito, elas não podem simplesmente intervir sem cumprir os requisitos do direito internacional. Apesar dessas restrições, o fato de Rússia e Coreia do Norte estarem falando abertamente sobre apoio militar é significativo. A Coreia do Sul, em particular, está acompanhando de perto, pois isso pode alterar drasticamente o equilíbrio de poder. Outro ponto importante é o artigo 3 do tratado, que não trata de ações em caso de guerra, mas de como lidar com tensões durante tempos de paz. Ele determina que, se a Rússia ou a Coreia do Norte se sentirem ameaçadas por uma possível invasão, devem começar a dialogar imediatamente para decidir como responder. Esse artigo é como uma válvula de segurança para evitar que tensões escalem descontroladamente. No passado, a Coreia do Norte era conhecida por ser imprevisível, agindo de forma agressiva sem consultar seus aliados. Esse tratado tenta evitar esse tipo de comportamento, exigindo que Coreia do Norte e Rússia se comuniquem antes de qualquer ação. No entanto, isso também significa que a Rússia está mais vinculada às decisões da Coreia do Norte. Se Kim Jong-un decidir tomar uma atitude imprudente,
a Rússia pode ser obrigada a apoiá-lo. Da mesma forma, a Coreia do Norte pode ajudar a Rússia se a situação na Ucrânia escalar ainda mais. Para a Coreia do Sul, essa nova aliança entre Rússia e Coreia do Norte é como um pesadelo. Ela altera completamente o equilíbrio de poder, pois a Coreia do Sul sempre contou com seus fortes laços militares com os Estados Unidos para conter a Coreia do Norte. Agora, com a Rússia apoiando abertamente a Coreia do Norte, Kim Jong-un pode se sentir encorajado a assumir riscos maiores. Muitos especialistas sul-coreanos estão começando a questionar a estratégia do presidente Yoon Suk-yeol, que tem se concentrado em parcerias com países democráticos, especialmente os Estados Unidos. A ideia era mostrar uma frente unida para conter a Coreia do Norte. Porém, parece que essa abordagem acabou levando a Coreia do Norte diretamente aos braços da Rússia, fortalecendo ainda mais essa aliança. Além do apoio militar, a parceria entre Rússia e Coreia do Norte vai muito além. Ela abrange áreas como economia e tecnologia. Durante décadas, a Coreia do Norte foi um dos países mais isolados do mundo, especialmente devido às sanções ocidentais que buscavam forçar Kim Jong-un a abandonar suas ambições nucleares. Essas sanções atingiram duramente a Coreia do Norte, restringindo o comércio internacional, bloqueando o acesso a sistemas financeiros e deixando o país atrasado tecnologicamente. Mas agora, a Rússia está preenchendo essa lacuna, trabalhando para aumentar o comércio e criar sistemas de pagamento alternativos que evitem as redes bancárias controladas pelo Ocidente. Putin chegou a afirmar que essas sanções não passam de restrições unilaterais ilegais, uma mensagem clara de que estão buscando se libertar do controle econômico ocidental. E para a Coreia do Norte, isso pode ser a tábua de salvação de que tanto precisa para se manter à tona. Agora, é aqui que as coisas ficam ainda mais interessantes. Em março de 2024, a Rússia usou seu poder de veto nas Nações Unidas para bloquear a continuidade do monitoramento das sanções da ONU sobre a Coreia do Norte. Para contextualizar, esse sistema de monitoramento está em vigor desde 2009 e foi criado especificamente para fiscalizar os programas nucleares e de mísseis balísticos da Coreia do Norte. Embora muitos já esperassem essa ação da Rússia, isso não a torna menos impactante. Ao encerrar o monitoramento da ONU, a Rússia não apenas ajuda a Coreia do Norte a escapar das sanções, mas também pode estar enfraquecendo todo o sistema de sanções da ONU. Mas por que esse sistema de monitoramento é tão importante? Por anos, um painel especial da ONU foi responsável por vigiar as atividades da Coreia do Norte. Esse painel conduzia investigações detalhadas, apoiadas por fotos, testemunhos e provas documentadas, mostrando como a Coreia do Norte encontrava maneiras de driblar as sanções. Esse painel era um recurso fundamental para a comunidade internacional, fornecendo informações cruciais sobre como a Coreia do Norte financiava seus programas nucleares e de mísseis, desde transações financeiras ilegais até ataques cibernéticos e contrabando. Ele documentava, por exemplo, como a Coreia do Norte ultrapassava os limites de importação e exportação estabelecidos pela ONU, muitas vezes em 2 ou 3 vezes o valor permitido. Agora, com o bloqueio da Rússia, a comunidade internacional perdeu uma de suas melhores ferramentas para monitorar as atividades da Coreia do Norte. Não haverá mais relatórios sobre as redes financeiras ilícitas da Coreia do Norte, nem detalhes sobre como eles contrabandeiam bens ou utilizam mão de obra estrangeira para gerar receitas. E isso representa um grande problema para países como a Coreia do Sul. As informações provenientes do painel da ONU eram cruciais para sua segurança nacional. A Coreia do Sul dependia desses dados para entender os planos de Pyongyang e se preparar. Agora, com o fluxo dessas informações cortado, restam apenas suposições, o que nunca é uma boa estratégia na geopolítica. Relatórios anteriores do painel mostravam que a Coreia do Norte gerava receitas substanciais por meio de atividades financeiras ilegais, como roubos cibernéticos. Eles revelaram como a Coreia do Norte realizava cyberataques altamente sofisticados, com equipes que roubavam milhões de dólares de bancos internacionais e casas de câmbio de criptomoedas. Esses recursos eram direcionados diretamente para os programas nucleares e de mísseis do país. Com o fim do painel, a comunidade internacional perdeu uma importante fonte de informações sobre essas operações.
Parece também que as ações da Rússia na ONU não são apenas para ajudar a Coreia do Norte, mas fazem parte de uma agenda maior. A Rússia argumenta há tempos que as sanções da ONU, especialmente as promovidas pelas potências ocidentais, não têm como objetivo garantir a paz e a segurança globais, mas sim controlar sistemas econômicos e políticos no mundo. Na visão russa, as potências ocidentais escolhem seus alvos e usam as sanções como ferramenta de dominação econômica e política. Ao bloquear o painel de sanções, a Rússia está assumindo uma posição contra o que considera uma estratégia de poder ocidental. E agora está sustentando essa visão com ações concretas, como o recente veto na ONU. Para a Coreia do Sul, o timing desse veto não poderia ser pior. Neste momento, ninguém está monitorando a Coreia do Norte. Enquanto isso, Kim Jong-un está obtendo bilhões de dólares e acesso à tecnologia avançada graças ao acordo com a Rússia. A ausência do painel chega em um momento crítico. Se a Coreia do Norte estiver obtendo tecnologias de ponta, como sistemas de satélites, tecnologia espacial, atualizações para mísseis balísticos ou até submarinos nucleares, isso mudaria completamente o jogo. Imagine o impacto disso. Se a Coreia do Norte adquirir tecnologia de satélites da Rússia, poderá melhorar significativamente a precisão de seus mísseis. E com tecnologia de submarinos nucleares, poderia lançar mísseis do mar, tornando quase impossível a defesa de países como Coreia do Sul e Japão. Isso transformaria drasticamente a dinâmica de segurança na região. Provavelmente estamos vendo apenas o começo de uma crise muito maior. A Coreia do Sul já não pode mais se dar ao luxo de jogar na defensiva. Mesmo com sua forte aliança com os Estados Unidos de América, está em uma posição delicada. Se a Coreia do Sul hesitar demais, a Coreia do Norte não perderá tempo em explorar qualquer oportunidade. E sejamos realistas, com duas guerras de grande escala já em curso, o mundo não precisa de uma terceira. Este vídeo chegou ao fim. Obrigado por assistir. O que você achou? Deixe sua opinião nos comentários. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal e ativar as notificações para ficar por dentro dos novos vídeos. Obrigado por nos acompanhar. Até a próxima!